O som mais aterrorizante do mundo não é um grito, não é o estrondo de um trovão, nem o rugido de uma fera. O som mais aterrorizante do mundo é o silêncio absoluto. Imagine um branco infinito, um frio que não apenas toca a sua pele, mas que entra nos seus ossos e congela o tutano. Agora, imagine que nesse silêncio, o único som que você consegue ouvir é o ronco do estômago do seu filho de 5 anos. Um som que vai ficando mais fraco, dia após dia, até parar completamente. E quando esse som para, você, como pai ou mãe, se vê diante de uma escolha. Uma escolha que desafia Deus, a natureza e tudo o que nos faz humanos. Você deixa seu filho morrer e ser enterrado na neve? Ou você faz o impensável para garantir que o resto da sua família sobreviva? Hoje, nós vamos abrir o diário mais doloroso da história americana. Uma história onde a esperança virou fome e onde o amor virou um banquete macabro. Para entender como o ser humano pode chegar a esse ponto de ruptura, precisamos voltar no tempo, para um momento em que tudo era luz, promessa e arrogância. Era o ano de 1846. Os Estados Unidos estavam embriagados com a ideia do destino manifesto. A crença de que Deus havia dado aquele continente inteiro para ser conquistado. E no centro desse sonho, havia um homem chamado George Donner. Ele não era um aventureiro desesperado. Era um homem rico, idoso, com os bolsos cheios de dinheiro costurados no forro do casaco. Ele e seu amigo James Reed olharam para o mapa e não viram perigo. Viram o paraíso, a Califórnia, onde as laranjas cresciam no inverno e a terra era dada de graça. Eles reuniram suas famílias, suas esposas, seus filhos pequenos e formaram uma caravana. 87 pessoas. "87 almas, carregando porcelanas finas, vestidos de seda, baús de livros e sonhos de uma vida nova. Eles olharam para seus filhos brincando na grama alta do verão e prometeram que aquela seria a maior aventura de suas vidas. Eles não sabiam que estavam, na verdade, marchando para dentro de um túmulo de gelo. E o primeiro prego desse caixão não foi martelado pela natureza, mas pela vaidade humana. Havia um homem chamado Lansford Hastings, um charlatão que vendia um guia de viagem sem nunca ter percorrido o caminho. Ele prometia um atalho. Dizia que cortaria 500 milhas da viagem. James Reed, o líder não oficial do grupo, acreditou. Ele olhou para o atalho no mapa e viu eficiência, mas o deserto de Sal de Utah não perdoa erros de cálculo. O que deveria levar dias, levou semanas. Os bois morriam de sede, as rodas das carroças afundavam na areia movediça e o moral do grupo começou a apodrecer sob o sol escaldante. Quando eles finalmente chegaram ao pé da Sierra Nevada, a grande muralha de montanhas que separa o inferno do paraíso, já era tarde demais. O calendário marcava final de outubro. Os locais avisaram: não subam, o inverno está chegando. Mas eles estavam tão perto, eles podiam quase sentir o cheiro do Oceano Pacífico. Eles decidiram arriscar. E foi aí que o céu, que até então era azul e indiferente, decidiu fechar as cortinas. Naquela noite, a primeira neve caiu. Não foi uma tempestade comum. Foi um aviso. Flocos macios, silenciosos, cobrindo o chão. Quando acordaram,
As rodas estavam presas. Tentaram empurrar, mas a neve continuou. 1 metro, 2 metros, 5 metros de altura. Em questão de dias, a caravana dourada, cheia de riquezas e esperanças, se transformou em uma vila de fantasmas soterrada. Eles construíram cabanas improvisadas, buracos úmidos e escuros, cobertos com couro de boi e galhos. 87 pessoas presas em uma prisão branca sem grades, mas da qual era impossível escapar. E então, o verdadeiro inimigo chegou. Não foi o frio, foi a fome. A fome não é apenas uma sensação física, é uma loucura química. Primeiro, você come o que tem, a farinha, o feijão, o toucinho. Depois, você come os animais. Os bois magros que já não tinham carne foram abatidos. Eles comeram a carne, depois os órgãos, depois quebraram os ossos para chupar o tutano, aquela gordura rala e sem gosto. Quando o gado acabou, eles olharam para os animais de estimação. O cachorro da família, que dormia aos pés das crianças, virou jantar. As crianças choravam enquanto comiam seus melhores amigos, mas a fome seca as lágrimas rápido demais. Mas o inverno estava apenas começando. Dezembro chegou trazendo tempestades que duravam semanas. As cabanas foram completamente soterradas. Eles viviam em túneis cavados na neve, no escuro absoluto, respirando o ar viciado, úmido e fétido. E a comida acabou, completamente. Foi então que a loucura começou a ditar o cardápio. Eles começaram a olhar para os objetos ao redor. Sapatos de couro fervidos, até virarem uma gosma cinza. O couro do telhado das cabanas. Eles mastigavam cintos. Imagine a cena. Uma mãe fervendo um pedaço de couro velho de bota, tentando convencer seu filho de 3 anos de que aquilo era carne, enquanto o menino, com a barriga inchada de desnutrição, olhava para ela com olhos fundos, sem brilho, perguntando quando o papai traria comida de verdade. No meio desse desespero, um grupo decidiu que preferia morrer tentando sair do que morrer esperando. 15 pessoas, homens e mulheres. O grupo da Esperança Perdida. Eles fabricaram raquetes de neve improvisadas e partiram para a montanha, deixando seus filhos e cônjuges para trás, prometendo voltar com ajuda. O que aconteceu naquela montanha desafia a nossa compreensão de humanidade. Eles caminharam por dias sem comida. A nevasca era tão forte que eles precisavam gritar para serem ouvidos a 1 metro de distância. E então, o primeiro homem caiu. Patrick Dolan. Ele começou a delirar. Tirou as roupas no meio da tempestade, achando que estava com calor. Um sintoma final da hipotermia. E morreu. Os sobreviventes olharam para o corpo de Patrick. A neve estava começando a cobri-lo. E um pensamento, uma ideia escura e primitiva, começou a brotar na mente de cada um deles. Ninguém disse nada no começo, mas a fome é uma voz que grita mais alto que a moral. Alguém pegou uma faca. Talvez com as mãos tremendo, talvez chorando, ou talvez já num estado de apatia total, apenas fez o que precisava ser feito. Eles cortaram a carne dos braços e das pernas de Patrick. Eles assaram aquela carne numa fogueira fraca e eles comeram. Mas havia uma regra, uma última linha de civilidade naquele inferno. Ninguém come a carne de seu próprio parente. Era um pacto silencioso para manter a sanidade. Você podia comer o pai do seu vizinho, mas não o seu. O corpo virou um recurso.
uma bateria biológica. Mas à medida que os dias passavam e mais pessoas morriam, até essa regra começou a se desfazer. O grupo da Esperança Perdida se tornou uma matilha. Em um momento de desespero absoluto, eles consideraram matar os 2 guias indígenas, Salvador e Luiz, que estavam ajudando-os simplesmente porque eles eram diferentes e estavam enfraquecidos. Os 2 fugiram, mas foram encontrados dias depois, mortos, exaustos na neve, e também foram consumidos. Dos 15 que partiram, apenas 7 chegaram ao outro lado. 7 espectros humanos, com a boca manchada de culpa e sobrevivência. Enquanto isso, lá embaixo, no acampamento principal, no Lago Donner, a situação era ainda pior. A morte havia se tornado uma rotina doméstica. As cabanas cheiravam a doença e podridão. Patrick Breen, um dos pais de família, mantinha um diário. Suas anotações são curtas, clínicas, aterrorizantes pela falta de emoção. A senhora Murphy disse que pensou em comer o Milt hoje à noite. O bebê morreu, não há choro. Ele registrava o fim do mundo em frases curtas. Quando a primeira equipe de resgate finalmente rompeu a barreira de neve e chegou ao acampamento em fevereiro, a cena que encontraram fez homens adultos, veteranos de fronteira, vomitarem e chorarem. Não havia pegadas na neve, havia silêncio. Ao se aproximarem das cabanas soterradas, eles sentiram o cheiro. Não cheiro de morte, mas cheiro de carne cozida. Ao descerem pelos buracos na neve para entrar nas cabanas, eles viram crianças sentadas em cima de troncos, enroladas em cobertores imundos, segurando ossos humanos nas mãos pequenas, roendo-os como se fossem espigas de milho. Havia cabeças humanas espalhadas pela neve. Corpos meio desmembrados, com os órgãos vitais removidos, deitados ao lado de pessoas ainda vivas, que dormiam abraçadas aos cadáveres para roubar um pouco de calor, ou talvez para guardar sua próxima refeição. O resgate não podia levar todos. Eles tinham que escolher. Levem os que conseguem andar, deixem os fracos. Imagine ser uma mãe, Tamsen Donner, vendo seus filhos serem levados por estranhos, sabendo que você provavelmente nunca mais os veria, mas recusando-se a ir porque seu marido, George, estava morrendo com uma gangrena no braço e não podia se mover. Ela olhou para os socorristas e disse: "Eu fico." Ela escolheu morrer ao lado do homem que amava, a viver com a memória de tê-lo abandonado. Tamsen Donner nunca foi encontrada. Seu corpo desapareceu. A teoria mais provável, ela foi a última refeição do último sobrevivente, Louis Keseberg. Esse é um nome que ficou marcado na infâmia. Ele foi o último homem a ser resgatado, meses depois, em abril. Quando os socorristas finais chegaram, a neve já estava derretendo, revelando um campo de batalha de ossos e trapos. Keseberg estava sozinho numa cabana. Ele estava cercado por panelas cheias de carne humana e baldes de sangue. Os socorristas o descreveram como uma criatura selvagem, com a barba longa e suja, olhos insanos. Ele confessou ter comido o corpo de Tamsen Donner. Disse que a carne dela era a mais doce que já havia provado. Ele sobreviveu. Mas a que custo?
Ele saiu daquela montanha, mas a montanha nunca saiu dele. Pelo resto da vida, ele foi apontado nas ruas como o canibal. As pessoas atravessavam a rua para não passar perto dele. Ele morreu sozinho, pobre e desprezado, jurando até o fim que só fez o necessário. Mas aqui está a pergunta que não quer calar, a pergunta que faz essa história ser mais do que um conto de terror, e sim um espelho da nossa própria natureza. O que você faria? É fácil julgar Keseberg, ou a família Reed, ou o grupo da Esperança Perdida sentados aqui, no conforto de nossas casas, com a geladeira cheia e o aquecedor ligado. É fácil falar em moralidade quando seu estômago está cheio. Mas a moralidade é um luxo da civilização. Quando você tira a comida, o calor e a esperança, a civilização evapora. O que sobra é o animal, o instinto primitivo que grita "sobreviva" a qualquer custo. A expedição Donner nos ensina que somos criaturas frágeis, que a camada de verniz social que nos impede de devorar uns aos outros é muito mais fina do que gostamos de admitir. Aquelas pessoas não eram monstros. Eram professores, fazendeiros, crianças, mães que costuravam roupas para as bonecas das filhas. Eram pessoas como eu e você. E em questão de semanas, eles se tornaram protagonistas do maior pesadelo americano. Hoje, se você visitar o Parque Estadual Donner, na Califórnia, verá uma estátua. Uma família de pioneiros olhando para o horizonte com esperança nos olhos. A base da estátua tem exatamente a altura que a neve atingiu naquele inverno. Quase 7 metros. É uma altura impossível. Ao olhar para cima, você se sente pequeno. Você sente o peso daquele gelo. E se prestar atenção no silêncio entre os pinheiros, talvez consiga ouvir o eco daquelas escolhas. Não o som do vento, mas o som de um diário sendo fechado pela última vez. A história deles terminou na neve. Mas a pergunta que eles deixaram continua ecoando. Até onde vai a sua humanidade quando a sua sobrevivência está em jogo? Você acredita que existe um limite sagrado que você nunca cruzaria? Ou será que no fundo, no escuro e no frio, todos nós somos capazes de qualquer coisa? Se essa história te fez sentir um frio que não vem da temperatura do ar, é porque ela tocou numa verdade que preferimos ignorar. A verdade de que dentro de cada um de nós existe um sobrevivente esperando o momento certo para assumir o controle. Não importa quem tenhamos que devorar para isso. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de olhar para dentro de si mesmo.